Fala aí galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra vocês, Felipe Araújo do canal Começando do Zero. Bem, todo mundo que eu falo sobre o meu canal sempre me dá um toque, sempre me diz que eu preciso fazer script, que eu preciso fazer um roteiro, mas hoje vai ser roteiro. Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, os meus vídeos vão ser extremamente espontâneos e eu vou trazer pra vocês aqui a experiência do meu dia a dia, as coisas que eu vejo acontecer aqui na Alemanha. Vou falar mais sobre migração, vou falar mais sobre esse assunto, né? Da pessoa tomar a decisão de sair do seu país para vir para cá, né? Ou para a Europa, para qualquer país que seja. Eu quero deixar bem claro que são as minhas experiências, eu sempre falo isso, são as coisas que eu estou vivendo, são as coisas que eu estou passando. Então, talvez sirva para uns e não sirva para outros. Quando a gente começa a planejar o processo de imigração, sair do país para poder viver uma experiência nova no outro lugar, no outro país, a gente precisa fazer alguns roteiros, a gente precisa criar um plano. E quando eu comecei a criar esse plano, eu não sabia nada sobre a Alemanha. E em 2010 a gente tinha pouca coisa na internet, né? O YouTube não era forte como é hoje. Hoje todos os assuntos que a gente procura a gente consegue achar. E naquela época eu não conseguia, né? Eu fui a algumas livrarias, procurei alguns dicionários, alguns livros, né, de história que falassem sobre a Alemanha, para que eu pudesse me orientar no que eu ia fazer, para onde eu ia. Então a primeira coisa que a gente tem que decidir quando a gente vai migrar, realmente, é qual o estado que a gente vai, né? A gente decide o país, decide o estado. Por quê? Porque a gente tem que saber aonde a gente vai trabalhar, com quem a gente vai trabalhar. A gente precisa saber o custo de vida, né? Principalmente em relação ao aluguel, ao supermercado. E aí, a partir daí, você começa a planejar por onde você vai, como é que você vai fazer. E aí você começa a pensar em dinheiro, quanto você vai levar. E aí, quando você decide, eu acho que quando a gente decide para ir para um país, com certeza a gente tem algum contato, alguma pessoa que já mora lá, alguma pessoa que já sabe te dar algum tipo de informação. E mediante isso você toma uma decisão e começa a criar o seu processo. O que eu quero dizer com esse vídeo de hoje? Eu quero falar de uma coisa que eu passo aqui e vejo muita gente passar e às vezes a gente procura e a gente não consegue achar, que é a verdadeira realidade da Alemanha, né? Eu não sei outros países, né? Sei um pouco de histórias porque eu tenho amigos em vários lugares, né? Mas em relação à Alemanha, a gente precisa entender que a mentalidade ela tem que mudar. Você não consegue morar na Alemanha, viver na Alemanha, progredir aqui sem você conseguir mudar a mentalidade. A gente precisa entender que as coisas que a gente aprendeu no Brasil, as coisas que a gente faz no Brasil, a gente não vai conseguir fazer muita coisa aqui, né? Aqui na Alemanha não tem um jeitinho brasileiro. Aqui a gente precisa seguir as regras. Então, por que eu estou trazendo esse assunto hoje? Porque eu tive uma conversa há uns dias atrás com uma pessoa me fazendo uma proposta para montar um negócio, né? Eu vou falar muito de negócios aqui também no canal, vou fazer vídeos falando sobre isso, sobre algumas experiências que eu vivi aí no Brasil nesses 5 meses que eu passei por aí. O que eu quero deixar claro? A pessoa já foca na parte errada, né? Ela já foca no jeitinho. Então, esse jeitinho aqui ele não existe. Você não consegue dar um jeitinho. Aqui você precisa seguir as regras, você precisa seguir os cronogramas, você precisa seguir o que eles decidem aqui. A gente, não é porque a gente é brasileiro, a gente é espanhol, a gente é português, a gente é árabe, que a gente vai chegar aqui e as coisas vão funcionar da maneira que a gente está acostumado. Não vão. Elas não vão funcionar da maneira que a gente está acostumado e a gente precisa ter essa noção. A gente precisa entender que uma coisa que eu posso falar até num outro vídeo de uma maneira mais profunda é as duas maneiras que você tem de vir para cá. Ou você vem para cá contratado por uma empresa, né? Geralmente o pessoal de TI é muito contratado aqui na Alemanha, porque não precisa revalidar o diploma, já chega aqui trabalhando. Tem algumas exigências em relação ao idioma, mas eu acho que a maioria das pessoas que vem para cá vem falando inglês. E a segunda maneira que tem de você vir para cá e migrar legalmente é você casando com um alemão ou alemã. E a partir do momento que você se legaliza aqui, porque se legalizar aqui não é fácil, não é simples, você quando entra na Europa, você tem um passaporte carimbado para você ficar aqui 3 meses, 90 dias.
E nesse período que você está aqui, você precisa resolver a questão do seu casamento. Você pode casar em qualquer lugar da União Europeia, desde que você consiga casar nesses 90 dias. Bem, essas são as duas maneiras que eu sei que a gente tem que se legalizar aqui. As duas maneiras que você tem para vir para a Alemanha, especificamente. Então, o que acontece? Quando você vem para a Alemanha contratado, automaticamente você já tem um salário, você já vai ter alguma pessoa, principalmente seu chefe ou o gerente de RH que te entrevistou, que fez todo o seu processo, né, para te contratar, ele vai te orientar bairro, ele vai te orientar aonde são os melhores aluguéis, aonde tem as melhores escolas, se você tem filho ou não, entendeu? Então, essa é a primeira parte. Quando você vem com uma pessoa que, de repente, como foi o meu caso, né, a mãe do meu filho, o pai era alemão, né? Então, ela viveu aqui uma fase da vida, mas ela nasceu no Brasil. Então, assim, ela tinha uma outra visão da visão que os alemães que vivem aqui diretamente têm. Então, ela me passou a visão dela. Só que você vai viver no dia a dia, você vai vendo que existem outras particularidades, né, que você precisa aprender. E quanto mais rápido você aprender, melhor é para você. Então, quando a gente bate aqui na Alemanha, e esse foi um erro muito grande que eu cometi, eu achava assim, me coloca lá que eu dou meu jeito. Lá eu me viro. Né? Não é assim. Você tem que ter um mínimo de conhecimento do idioma, né? Você tem que ter um mínimo de direção em que você vai trabalhar. O processo de aluguel de imóveis aqui, eu posso fazer um vídeo também falando sobre isso. Eu moro num condomínio novo, né? E aqui em volta do meu apartamento tem vários apartamentos que acabaram de ser construídos. Posso falar para vocês como é que funciona a questão de você procurar apartamento, né, procurar uma casa. Não é como é no Brasil. Então isso é uma coisa que você precisa saber e a gente na internet não tem essa informação. Por isso que eu quero, nesse começo do canal, eu quero trazer muitas informações pequenas, mas que são informações importantes, para que as pessoas, de repente, já venham direcionadas, já venham sabendo o que vai acontecer. Bem, essas são as duas maneiras, casando ou sendo contratado. Quando você é contratado, você vem com uma estrutura. Quando você vem casado, para casar aqui, ou não, casado não, porque você não tem como... Eu não sei se existe esse processo de casar em outro país e revalidar aqui fora da União Europeia. Eu casei num país da Europa, né? Casei na Dinamarca e registrei meu casamento aqui. Então, o que acontece? Você começa a vivenciar, a primeira dificuldade você precisa abrir uma conta bancária, você precisa fazer o seu plano de saúde, você precisa se registrar num órgão aqui chamado Job Center, né? Arbeitsagentur, que é o órgão que cuida da sua parte profissional. Tudo que você faz aqui na Alemanha, você tem que prestar satisfação para eles, né? Eles estão conectados em você o tempo inteiro. Também posso falar disso depois, né? Como é que funciona tudo isso. Então, minimamente, você tem que ter um plano. Você tem que saber o que você vai fazer. Senão você ficar batendo cabeça, gastando dinheiro, perdendo tempo, né? Ainda mais hoje que o euro está 6 por 1. Então, você vai ter que trazer a sua grana e nesse período de 3 meses que você está aqui, você vai ter que regularizar a sua situação. Então, não cometa esse erro de chegar aqui e achar, não, eu vou achar um amigo. Tome muito cuidado com essa coisa de o que os amigos falam, sabe? Cada um tem uma experiência. Não fica escutando o que um fala, o que o outro fala, o que o outro disse, o que deixou de dizer, porque por mais que alguém chegue para você e te oriente da melhor maneira possível, você vai ter que viver suas experiências. Então, primeira coisa, planeja. Decidi, vou para tal estado, eu vou casar lá ou eu já vou ser contratado. Porque quando você vai ser contratado por uma empresa, automaticamente você já fez uma pesquisa anterior, né? Anteriormente você já se projetou para essa vaga. Então, se você se candidatou a uma vaga, você já sabe qual é o estado que você vai vir. Pronto, meio caminho andado, resolvido. E aí o que acontece? Depois disso, tem a questão de saber onde vai morar. Aí você tem que negociar com a empresa. Se a empresa vai pagar seu aluguel, se a empresa vai pagar parte do seu aluguel, se ela não vai pagar seu aluguel, você tem que fazer esse corre. Beleza. A partir do momento que você decidiu isso, meio caminho andado. Aí tem uma outra parte, isso para quem é contratado, que é a questão do idioma, né?
Se você vai trabalhar em inglês, beleza, mas aqui na Alemanha não vai ser todo lugar que você vai se virar em inglês. Vão ter coisas que você vai precisar do alemão, mas isso é um outro assunto também. Pessoa que veio para cá casada, para casar, preste muita atenção nas escolhas. Aonde vai morar, aonde vai trabalhar, né? Porque tem um assunto muito particular em relação a esse tipo de coisa que eu passei também e conheço algumas pessoas que passaram. Quando você casa com um alemão, ele chega aqui, ele vai viver de acordo com a Alemanha. É aí que eu falo para vocês que não existe um jeitinho brasileiro. Ele vai respeitar as regras, ele vai respeitar as leis, ele vai respeitar os processos. E com isso, talvez você tenha alguma dificuldade. Talvez você não consiga se adaptar facilmente a essa situação. Então, para que isso não aconteça com vocês, tente planejar, né? Tente se colocar de uma maneira mais tranquila para tomar algumas decisões. Pesquise um pouco mais, leia um pouco mais, né? A gente hoje tem internet, tem o YouTube, tem o Google aí que você consegue fazer várias pesquisas e achar assuntos variados que vão te ajudar, entendeu? Eu vou tentar aqui no canal ajudar o máximo que eu puder, porque daqui a pouco esses assuntos de imigração também eu vou deixar de falar, porque eles vão estar aqui no canal. Quando a pessoa quiser saber de alguma coisa, ela procura o vídeo lá e vai achar o assunto. Mas o que eu estou tentando dizer, meu outro vídeo eu falei sobre opinião, cuidado com as opiniões. Agora, planejamento. Planeje a sua viagem da melhor maneira possível. Busque informações que você precisa realmente na sua situação. Lembrando, a página 1 do seu coleguinha não é a sua página 1. De repente, a pessoa que veio para cá, ela já viveu uma experiência em outro estado, em outro país, em outro, né, em outra situação, né? Então, cada um é o cada um. Eu vim para cá, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia nem comprar passagem, eu não sabia nada, né? Eu tirei meu passaporte e vim para cá. E quando eu cheguei aqui, os primeiros meses foram maravilhosos. Eu cheguei no verão, foi muito bacana, né, conheci várias pessoas, conheci a cidade, passeei. Mas aí, no segundo mês, você lembra que você tem compromissos. Eu tinha os meus compromissos financeiros no Brasil que eu tinha que pagar. Eu tinha que pagar o meu aluguel aqui, eu tinha que me virar. E aí começa o corre. No próximo vídeo eu vou falar sobre idioma, vou falar sobre a língua, vou falar como e por que a gente tem que estudar alemão. Porque senão, vocês vão vir pra cá com a... Tem muita gente que vem pra cá e diz, eu falo inglês. Pô, você fala inglês? Legal, vai te ajudar demais. Mas, para viver aqui 15 anos como eu vivo, se não falar alemão, é impossível você vencer, é impossível você conseguir abrir uma empresa, é impossível você prosperar. E esse vídeo aqui, a intenção do meu canal é ajudar pessoas a prosperarem, a pessoas realmente mudar de vida. Por isso que eu falo sobre a mentalidade. Mude a mentalidade. Você não vai conseguir ser quem você foi até agora, vivendo no Brasil, aqui na Alemanha. Entendeu? Não dá para viver de festa. Não dá para viver de zoação. Não dá para viver de balada. Entendeu? Não dá para viver contando história. Então, é muito tempo aqui, vendo muita coisa. E hoje eu estou tentando trazer para vocês as minhas experiências com muita sutileza. Estou tentando não polemizar os assuntos, né? Mas estou tentando trazer uma realidade de um cara que está aqui há bastante tempo, vivendo muitas coisas legais, mas também passando vários perrengues. Beleza? Galera, quem gostou do assunto de hoje, pode comentar aí, dar sugestão, fazer pergunta. Talvez eu traga para vocês aqui o assunto que vocês estão sugerindo. Dá um like aí para ajudar o canal. A gente está em busca de ajudar mais pessoas. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de milhares de pessoas. Então, assim, compartilha. Mande aí para um amigo que de repente quer sair do Brasil, quer imigrar. Se tiver alguma dúvida em relação à Europa, se eu não souber, é fácil buscar. Eu tenho amigos espanhóis, eu tenho amigos portugueses, né? Tenho amigas minhas que moram na Noruega. Então, assim, a gente tem gente da Escócia. Então, tem muita coisa aqui, tem muito conteúdo que dá pra gente falar. Então, é só vocês colocarem no comentário qual é a dúvida de vocês que eu vou trazer, né? Eu vou tentar fazer um vídeo aqui diminuindo o grau de dificuldade. Não é impossível migrar, né?
mas tenta imigrar com consciência. E a primeira consciência que a gente tem que ter é essa: vou mudar de mentalidade. Eu quero sair do país. Se eu vou mudar de país, é porque eu quero mudar de vida. Se eu vou mudar de vida, eu tenho que mudar de cabeça. Porque os mesmos resultados, né, que você está tendo hoje é porque a sua cabeça ela não mudou. Né? Os resultados que você tá buscando talvez dependa diretamente da sua mudança de mentalidade. Né? A gente às vezes teima, a gente às vezes não consegue deixar alguns hábitos, a gente não consegue deixar a família, a gente não consegue deixar o trabalho, mas para mudar de vida, principalmente aqui na Alemanha, tem que mudar de mentalidade. Beleza, pessoal? Segue a dica aí, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.